também a grandiosidade do convite, que muito me comoveu, do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, e também do vice-presidente aqui presente, o senhor Dr. Rui Costa, que muito agradeço, e aos açorianos que estão, de São Jorge e de São Miguel, da Terceira. Por favor, me perdoe se não fizer justiça à grandiosidade das suas ilhas. O Espírito Santo migrante e a transnacionalidade cultural. Por que será que eu teria escolhido esse tema? É que eu tenho me perguntado muito esse caminhar dos açorianos ao longo da história, e o que é que ele carrega junto? Quando nós mudamos de casa, o que é que nós levamos? Levamos aquilo que nos diz mais de perto, mais dentro. E foi isso mesmo que aconteceu com aquela nossa gente, no caso relativo a Santa Catarina, há 268 anos. No coração e Espírito Santo. Ora, veja, era ele também um imigrante. Era ele também um imigrante. Entre cá e lá, aqui estava o Espírito Santo. Portugal foi... Isso eu vou aprender a mexer isso aqui. Isso. Portugal viu ao longo dos séculos partir um contingente humano significativo que se dispersou pelo mundo afora e se fixou para além do seu território. Portugueses que nunca esqueceram a respectiva origem e orgulham-se mesmo da sua partilha cultural comum, que assumem e expressam publicamente. Há um continuado reconhecimento da existência das diásporas, na diversidade da sua dispersão geográfica e nas características culturais que marcam a vida das comunidades que as constituem. Tem feito recair um crescente interesse dos estudiosos dos fenômenos migratórios. Expressões culturais de valor reconhecido, como as tradições religiosas do Espírito Santo, que nas suas múltiplas manifestações etnográficas e culturais estão repartidas pelo mundo, em decorrência, sobretudo, do fenômeno migratório açoriano. É a mística do louvor ao Espírito Santo, que se fortalece na passagem do tempo, identificando o açoriano, esteja onde estiver, para além das geografias. Deixa o Vitorino Nemes ali. Para além das geografias e até das línguas, desculpe, eu vou voltar um minutinho. Para além das... eu queria dizer o seguinte, que é a mística do louvor do Espírito Santo. E eu estou aqui com essa citação do Vitorino Nemésio, exatamente da visão que ele vai colocar sobre o açoriano civilizou largamente as suas ilhas e ainda teve vagares para ajudar e fazer a terra alheia, sobretudo o Brasil e a América, um corsário das ilhas. E o escritor Humberto Freitas, a açoriana dele é a terceira das Fontinhas, mas que vive em São Miguel e também já emigrou, ele fala nessa mística do louvor ao Espírito Santo e nesse sair pela estrada fora, e diz ali: para além da geografia e das línguas e culturas em que este povo se move. É isso que nós queremos falar. Nesses 22 anos que eu tenho escrito sobre a festa do Divino Espírito Santo em Santa Catarina e Açores, e também nas comunidades da diáspora na América, não canso de enfatizar o seu caráter identitário, a maior referência da presença açoriana em qualquer parte do planeta. E isso nós não vamos cansar de repetir. Encontrei nas diferentes manifestações do Espírito Santo e as festas em honra ao seu louvor, a prática da partilha, a grandeza da dádiva, a dimensão caritativa fraterna sob o olhar da devoção popular. E essa minha apresentação aqui, ela não é nem teológica, talvez muito mais perto da literatura e da minha formação de sociologia. E
Então, vocês vão observar que eu busquei trazer aqui essa presença dos açorianos em Santa Catarina de forma especial. Tá? Eu poderia citar exemplos espalhados por todo o Brasil, na sua grande diversidade cultural, nas mais expressões desta festa. Lá no norte do Brasil, no Maranhão, em Alcântara, originárias da primeira imigração açoriana em 1619. Esta festa, então vamos pensar, está dentro da igreja católica? Está sim, padre. Tem coroação também, tá bonito, mas ela também está no rito da cultura afro-brasileira, nas casas de tambor de Minas, no fante achante. Ou também está lá em Santa Catarina, esse estado brasileiro tão orgulhoso de sua histórica imigração açoriana, onde essa manifestação espelha essa diversidade de celebrar o Espírito Santo. Seja numa novela cantada pelos foliões do Ribeirão da Ilha, lá no norte da ilha e no Pântano do Sul, seja na pomposa coroação de Santa Amaro da Imperatriz e a sua corte travestida de fingida realeza, que em outubro de 1845 recebeu Dom Pedro II e até hoje celebra e passou por toda essa celebração, essa realeza. Seja ali no São José da Terra Firme, ou na nossa festa do Divino Espírito Santo, cuja irmandade eu faço parte, que há 240 anos a celebra, a mais antiga realizada em território catarinense. Da mesma forma, poderia desenrolar uma constelação de festa do Espírito Santo nas comunidades da diáspora ou das 9 ilhas açorianas, muitas delas desde onde sendo citadas aqui. Pequenas, humildes, celebrações até grandiosas, caracterizadas pela magnitude, abrangência do festejo, integrando na sua programação um animado desfile etnográfico, memorável aos usos e costumes do seu passado, como as grandes festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, que na sua 13ª edição continua fazendo justiça ao adjetivo grande, agregado ao nome. Sua receita está na virtude de serem autênticas, mesmo com aquela visão turística, no seu tamanho plur large ou extra large, como queiram. O seu valor está na dignidade de celebrar o Divino Espírito Santo, respeitando as tradições culturais preservadas, revitalizadas ou reinventadas. A mesma receita se faz deslumbrante às tradições dos imigrantes e presentes na Califórnia. São 117 anos de festa do Espírito Santo em Hayward, 102 anos em São José, 104 em Turlock, 100 em Modesto e 90 anos em Mountain View, todas com seu admirável desfile de King Cake, como aquele personagem saído do conto The Man Was Made of Netting, o homem que era feito de rede, de Catherine Vaz, traduzido com muita sensibilidade também pelo escritor Vanberto Freires. Milhares de pessoas e instituições comunitárias centenárias espalhadas por esse mundo de Deus celebram o Espírito Santo. Nós temos ali as multividências de uma solenidade sobrevivente por ritos ancestrais de oralidade que encontram na festa do Divino Espírito Santo o seu pulsar, o seu rosto, a sua identidade. Já estou vendo isso. É bem aí mesmo. Popularizado como culto do divino, constitui a maior expressão da transnacionalidade cultural a partir dessa imigração açoriana do século XVIII para o sul do Brasil, onde a sua contribuição foi fundamental na formação dessa identidade e dessa cultura popular, principalmente dos municípios do litoral catarinense,
pode-se até afirmar, sem exagero, que nesses múltiplos significados, a nossa festa do divino é assim, o BI da cultura açoriana no sul do Brasil. É o nosso bilhete de identidade. Ouso apresentar ao culto do Divino Espírito Santo como uma via de conhecimento do fenômeno migratório dos portugueses, tomando como exemplo basilar os imigrantes açorianos, povo errante, que se espalhou pelo mapa do mundo. Atravessou o oceano, levando as ilhas dentro de si. Na terra de destino, amainou o solo, lutou com os moinhos da vida, lançou sementes da esperança e venceu. Para trás ficaram suas ilhas, para frente, a terra do esquecido, sem carta e sem mandato. No coração, ou sob epiderme, salvaguardada o patrimônio espiritual dos Açores, as culturas ancestrais, reproduzindo-as na pátria de adoção e assegurando a permanência da memória de um povo. É assim o Espírito Santo migrante, entre o cá e lá, o imigrante, o imigrante. O açoriano imigrou por quê? Como no último recurso, não de um indivíduo apenas, de uma coletividade. Era preciso partir, como os outros partiram e se aventuraram no século XVII e XVIII para o norte e sul do Brasil, e no século XIX ainda para o Brasil e para os Estados Unidos da América do Norte, de 1969 a 74, num processo de mobilidade bastante conhecido, que abrangeu mais de 60 mil pessoas. Constituiu assim uma sociedade transversal, abstraindo as referências às fronteiras físicas, territoriais. É esse olhar transnacional que eu vos falo, através de diferentes manifestações culturais, nos usos, nos costumes, no jeito de falar, no jeito de ser. Quando eu vinha para cá, uma senhora no avião perguntou: a senhora é portuguesa? Eu disse: não, mas fala diferente. Ela era de São Paulo, eu acho, do norte do Brasil, com sotaque assim do vixe, gente. Aí eu disse: não, senhora, eu sou de Santa Catarina. Ah, logo vi, é o sotaque dos açorianos. E não temos nada no nosso falar que lembra os açorianos. Imagina, falando do pessoal de São Miguel, né? São ligeirinho, que talvez muito terceirense, mas estava lá. Então, esse carregar no coração, debaixo da pele, que nos dão conta do que encerra essas diásporas culturais. A jornalista Teresa Tomé, lá da Ilha de São Miguel, quando ela visitou várias comunidades dos imigrantes, e ela escreveu assim num dos seus artigos: nunca deixo de me espantar com essa espantosa energia do divino que acompanha pelo mundo cada açoriano, esteja onde ele estiver, e que sobrevive apesar das diferenças culturais que ele encontra. Ele adapta-se, ele convive com o cotidiano humano, e talvez resida nisso o seu mistério de sobrevivência. Ele é divino, Padre, mas não recusa a partilhar da vida do homem. É verdade. A cada novo ciclo do divino pode-se observar muitas facetas. Opa, desculpa, eu estou aqui, querendo uma maluquinha. Não está mudando, não. Mudou? Será que eu estou apertando o lugar errado? Ainda vou aprender isso aqui. Desculpe. A cada novo ciclo, então, pode-se observar muitas faces, diferentes rituais que se reproduzem, contudo, se afastarem da essência do louvor do Espírito Santo. Uma devoção que foi herdada e transmitida de geração em geração. O celebrar será sempre singular,
seja lá no Império do Monte, na Ilha das Flores, Padre Hermes, na partilha do Pão da Vitória. Eu até carrego comigo na bolsa um Pão da Vitória, um pedacinho, nunca estragou e nem mofou. Está ali, eu mostro para o senhor, quem quiser ver. Na bênção das rosquilhas da Ilha do Pico, nos doces de espécie da Ilha de São Jorge, não é? Nos quartos do Espírito Santo de São Miguel, na cantoria dos foliões, na freguesia de Santa Bárbara, lá na Ilha de Santa Maria, e seja também na cantoria dos foliões da nossa Lagoa da Conceição, tão cantada, norteando o ritual da coroação. É a vivência da tradição nas festas do Divino Espírito Santo por toda Santa Catarina, do norte ao sul, desde a Penha, cidadezinha bem pequenininha, até a Jaguaruna, no sul do estado. Cerca de 60 municípios. Se cada município tiver uma irmandade, já passou seus 301. Ou ainda, o tradicional jantar das sopas, a carne servida a toda a gente na comunidade da Califórnia e nos Açores, num grande convívio de solidariedade e de partilha. É sim o Espírito Santo migrante, que chegou nos Açores nas caravelas dos descobrimentos, em meados do século XV, dos primeiros povoadores. É o Espírito Santo migrante que veio dos Açores pelos caminhos do mar. É a sua forte presença na comunidade da diáspora. Na América do Norte, os quartos do Espírito Santo, as dispensas, a bandeira encarnada, os cortejos, as procissões das coroas, as paradas da América com as suas quens, portando capas ricamente bordadas, fruto de promessas e graças alcançadas por intercessão do divino numa relação de contrato entre o homem e a fé. Faça a capa, faça a festa, cura minha filha. Promessas que também vão sendo cumpridas em festas realizadas por açorianos emigrados que voltam aos Açores, à sua ilha natal. Serve de exemplo a festa que eu assisti na freguesia das Ribeiras, na Vila das Lajes, onde uma senhora de San Diego estava bordando a capa para a festa do Espírito Santo. Um legítimo torna-viagem de uma tradição já alterada ao longo dos anos, mas não deixa de ser um regresso sentimental. E a festa da Irmandade do Senhor Bom Jesus da Vila do Rabo do Peixe, que em 2017, no ano que vem, terá como mordomo Joyce Silva, o homem também que se esparramou por terras do acolhimento na Nova Inglaterra e presidiu as grandes festas do Espírito Santo da Costa Leste, e vai na sua terra natal fazer a festa do Divino no ano que vem, na Ilha de São Miguel. Ou lá, na nossa América do Sul, na grande celebração do Divino, por terras do Brasil e do Uruguai. As festas do Espírito Santo têm uma importância primordial na formação do corpo social açoriano e marcam de forma extraordinária a vida cultural daquela sociedade, onde a sua presença representa um passado distante, uma geografia de afetos, uma história comum, uma indelével herança com 268 anos em Santa Catarina, 265 anos no Rio Grande do Sul. Presente em muitos estados brasileiros. Aliás, eu queria saber, se fosse me dado, eu não sei se eu já não pulei esse slide, mas se fosse me dado a tarefa de construir um mapa cultural, eu já passei o mapa do Brasil, só que pelas costas não estou vendo. Já? Já. Olha aqui, mas eu... Hã? Deixa eu voltar para trás, só um minutinho. Só um segundo. Oh, desculpa. Estas são matanças. Quando chegar no mapa do Brasil, prepara. Não, então desculpa, não posso. Peço desculpa, tem 5 minutos. Então vamos passar mais ligeiramente. O petitório da bandeira, que eu falei agora, uma parte do petitório da bandeira outra vez. Esse no interior de Santa Catarina.
a chegada da bandeira pela lagoa, pelo mar, ela vai. A bandeira do Divino e o costume de beijá-la. Um quadro de um pintor catarinense que é chamado Pintor das Bandeiras do Divino, fazendo a entrega. A coroa do Divino em Santa Catarina e nos Açores. Uma corte imperial em Florianópolis. A corte imperial do Império da Vila, na Ilha das Flores. Uma coroação na Ilha das Flores e em Florianópolis. Os Fulhões do Divino, São Miguel, Pântano do Sul e Garopaba, com cantorias extremamente semelhantes, as práticas coletivas, e no norte de Santa Catarina, no Pico, o nosso pão de promessa, na Ilha das Flores embaixo. Os doces de espécie, arroz doce, cozinha das sopas, carnes, Ilha Terceira, Pico, São Jorge. Como disse, a grande festa da partilha. Aqui está. Para só um minutinho, já estou terminando, só 5 minutinhos vai. Então, se fosse dada a tarefa de construir um mapa cultural do Brasil, a partir da contribuição da diáspora cultural açoriana, pegando o portuguesa, vou colocar dessa maneira, e ali registrar as principais festas religiosas tradicionais que ocorrem no nosso território, eu queria botar uma bandeirinha vermelha em cada uma, por todo esse país, que nós temos 5.570 municípios, que fosse sinalizado simbolicamente com a bandeira do Divino, o vermelhinho. Era o Brasil inteiro vestido de Espírito Santo. Tal é a força da presença do culto e a sua celebração por terras de Vera Cruz. Como escreveu Eça de Queiroz em 1880, um Brasil brasileiro tão diferente, tão cheio de contrastes na cor, na fala, no festejar a vida, a terra onde lançar as suas raízes. Aí está, sua intensa comemoração alimenta uma tradição secular que, mesmo modificada na passagem do tempo, se faz sentir em plenitude no estado de Santa Catarina e por todo o litoral todo o litoral da Serra Catarinense, e levada pelos tropeiros gaúchos, tropeiros paulistas e também pelos açorianos via Rio Grande do Sul. E ali se criou uma sociedade pastoril com grande respeito às suas tradições. As festas de Santa Catarina, há uma variedade de apropriações, de sentido de pertença a essa herança cultural que foram encaminhados por desígnio da coroa portuguesa. E depois alguns emigraram por iniciativa própria, seguindo os que antecederam. Transportaram o seu patrimônio espiritual, seus valores culturais, que na dinâmica da assimilação cultural sofrida se foi combinando ante os novos conhecimentos do mundo novo, aquele mundo que os acolhia. Foram recombinando-se aos símbolos, às marcas de pertença, colocando em marcha um conjunto de mudanças sociais e culturais, promovendo uma nova configuração na celebração da comunidade em que ela insere. As maiores referências da existência e as mais antigas é realmente a festa de Florianópolis, que é de 1773, a Irmandade. A primeira coroação foi em 1806, o imperador foi o Capitão Manuel Francisco da Costa. Passaram-se 240 anos e a festa realmente não diminuiu, cresceu, se expandiu por toda a região. O tema Espírito Santo imigrante, que aqui vos apresento, tinha exatamente para mostrar que esses, hoje, seus descendentes, nós, que lá estamos no outro lado do Atlântico, mantemos e alimentamos essa crescente aproximação, que foi crescendo, inclusive, a partir, acho que uns 30, 40 anos, com a visita do reitor Machado Pires a Santa Catarina e no primeiro Congresso de História de 1948. Queria-se realmente esse regresso sentimental e muito trabalho, muitos estudos, muitas teses de doutorado, muitos livros, muitas pesquisas e investigação têm sido feitas, e filmes também sobre essa ligação Santa Catarina
e ações de teatro e novela, por que não? E é o que eu queria lhe dizer. Daí, porque a essência do culto e do louvor vai além da exteriorização da festa, seja onde ela se encontra. Aqui em Santa Catarina, uma comunidade muito pequenininha, que chama Mirim, e ela, inclusive, no meio da praça, ela tem uma baleeira e uma coroa e uma bandeira do Espírito Santo num grande monumento. Esses são os municípios de todo o litoral onde foi o povoamento e onde a festa do Espírito Santo. Eu sou da ilha de Santa Catarina, aqui está a nossa ilha, e estamos 14 festas. Há o Espírito Santo na diáspora, alguns exemplos de locais onde estão os açorianos, um modelo central de uma capa do Espírito Santo da Califórnia. Aqui o nosso Padre Hermes coroando na Califórnia, em São José da Califórnia, né, Padre? Eu lembro? Faz tempo. Essa eu recebi ontem, eu não pude deixar de botar, foi o Sr. José Ávila, lá de Modesta, na Califórnia, mandou essa imagem muito linda de uma coroação de uma menina que está assim, feliz de receber a coroa, isso é muito bonito. A preservar a memória, diz Maria Beatriz Rocha Trindade, de uma realidade que se pretende manter viva, embora em permanente mutação, constitui o desígnio de um país que não só quer valorizar a sua herança cultural, como proporcionar uma integração bem-sucedida. Aqui então tem algumas imagens das festas antigas do passado, desde 1870, aqui embaixo, na Serra Catarinense, em Lages, viu, Sérgio? Lages, e depois a minha cidade de Tubarão, aqui em 1900, lá 1926, e aqui também outra celebração muito antiga, vocês veem a importância do real, aqui no Ribeirão da Ilha, outros municípios, lá a minha cidade de Tubarão, uma dessas meninas ali sou eu, de branco, então, vou passar bem ligeirinho, e sem grande memória, uma memória viva que faz desaparecer as marcas do tempo, as distantes geografias, ficando em sintonia absoluta apenas o sentimento de pertença. Por toda Santa Catarina, na transmissão da coroa do divino ao novo casal festeiro, assiste a renovação de um compromisso firmado perante a comunidade. Parece que no cenário da tocante daquela cerimônia da coroação de um imperador, por um breve momento, desaparece as marcas do tempo, as distantes geografias. Desculpa. Caem lá, transformando em nossa história comum, nossa ilha, separada no tempo, no espaço, mas juntos no coração e no amor ao Divino Espírito Santo. A história de um povo que carregou no saco de viagem, junto aos sonhos, todo o imaginário, os saberes, as tradições e a devoção ao Senhor Espírito Santo. Afinal, ele é um migrante pelo mundo, repartido, fazendo aqui parafraseando Camões, se me permite. Viva o Espírito Santo. E eu queria pedir desculpa de eu ficar assim emocionada, mas quando eu estava lendo, lembrei, e a senhora perdoe, doutora Filipe, só um segundinho. Eu estava em São Miguel, a primeira vez que eu fui aos Açores, e fui conhecer a fábrica, imagino, fui à fábrica do licor do Ezequiel. Vocês não sabem o que é aquele licor, mas não era tanto licor que eu vou falar, era a chegada da fábrica, tinha uma velhinha toda vestidinha de preto, vivinha, com lencinho assim, sentadinha no colo. E ela tinha uma criança, e ela dizia assim: Minguinho, seu vizinho, pai de todo fura-olho. Eu já falei essa história 1000 vezes. Aquilo me bateu tão forte, porque eu voltei a minha avó, Virgínia Cardoso de Oliveira Machado, que também pegava na minha mão e também cantava a mesma canção. Isso são os caminhos do mar e os caminhos do divino. Muito obrigada.